Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula vamos recordar alguns conceitos básicos de geometria que vocês já viram no sexto ano. Então a gente vai falar de reta, semirreta e segmento de reta e vamos aproveitar para aprofundar um pouquinho também esses conceitos. Então vamos começar pela reta. A reta é um conjunto de pontos todos alinhados, certo? Ela não tem nem começo nem fim, ela é infinita, certo? Bom, então, primeira afirmação, ó, em uma reta e fora dela há infinitos pontos. Então, num exercício ou algo do tipo, você pode sempre marcar quantos pontos você quiser em cima dessa reta. Ó. Então, marquei o ponto A, marquei o ponto B, marquei o ponto C, marquei o ponto D. Pode marcar quantos pontos você quiser, tanto em cima da reta, na reta ou fora da reta. Então, aqui marquei o ponto E, marquei o ponto F, certo? Então, há infinitos pontos dentro e fora dela. Bom, e para a reta, a gente usa duas notações para falar de uma reta. Ou a gente usa uma letra do nosso alfabeto minúscula, né? Então aqui eu usei Rzinho. Ou a gente usa essa notação aqui, ó, que é AB. Então para isso, para nomear essa reta, eu preciso de dois pontos que estão nessa reta. E aí eu coloco esses dois pontos, AB, e coloco um tracinho aqui em cima com duas setinhas. Para mostrar que ela não tem, ela passa pelo A e pelo B, mas não tem fim nem na esquerda nem na direita, certo? Então, aqui no caso aqui eu chamei de AB, mas eu poderia chamar de outros nomes, né? Eu poderia ter chamado de BC, poderia ter chamado de CD, poderia ter chamado de BD. Então, para essa anotação, basta eu pegar dois pontos que pertencem à reta e colocar esse tracinho com as duas setinhas para indicar que ela é infinita para os dois lados. Vamos lembrar também as posições relativas entre retas, ou seja, dadas duas retas num plano, qual é a posição que uma pode estar em relação à outra. Então a primeira possibilidade seria esse caso aqui. Ó. Nesse caso, perceba que as duas retas estão se cruzando, né? Elas estão se cortando. Em geometria a gente diz que essas retas são concorrentes. Outra possibilidade seriam essas duas retas aqui, ó. Então, essas duas retas no plano, elas não têm nada em comum, elas não se cortam, não se cruzam, não tem nenhuma intersecção. Então, nesse caso, a gente diz que elas são paralelas. E o terceiro caso é esse caso aqui, né? As retas são coincidentes. Então, aqui, ó, perceba que eu tenho três pontos. Eu posso falar que a reta AB e a reta BC, elas são a mesma reta, né? Eu posso nomear ela de várias formas, mas a reta AC representa a mesma reta que a reta BC ou que a reta AB e assim por diante. Então, para retas concorrentes, a notação é essa daqui. Ó. A gente coloca AB concorrente a EB, certo? Então, a reta AB é concorrente à reta EB. E quando as retas são concorrentes, significa que a intersecção entre essas duas retas é apenas um ponto, é o ponto B. Tá? Então, em retas concorrentes, esse símbolo aqui é de intersecção. A intersecção entre as duas retas é apenas um ponto. B maiúsculo, representa um ponto. Agora, quando as retas são paralelas, a notação que a gente usa é essa daqui. Ó. A reta AB é paralela, faz dois tracinhos paralelos um ao outro, a reta EC. E aí, quando as retas são paralelas, a intersecção entre elas, ó, a intersecção da reta AB com a reta EB é o conjunto vazio, ou seja, não tem nada de intersecção, não tem nenhum ponto em comum. Contrário aqui do caso das concorrentes, né? Aqui elas têm um ponto em comum, esse ponto B está tanto na reta EB quanto na reta B. Aqui não tem nenhum ponto em comum. Agora, nas coincidentes, ó, a gente diz que elas são iguais. Ó. A reta AC é coincidente à reta CB. Elas estão no mesmo lugar, elas representam uma reta só, certo? Só foram nomeadas de maneiras diferentes. E aqui a intersecção entre elas, ó, qual é a intersecção entre essas duas retas? É toda a reta. Toda a reta C ou reta B, tanto faz o que você vai colocar no nome aqui. Mas a intersecção é tudo. Bom, então vamos para algumas perguntinhas para vocês pensarem um pouquinho. Vamos ver quem está esperto. Ó. Então, começar aqui a primeira parte. Já temos aqui um ponto A no plano, né? Ponto A qualquer. E aí vem a pergunta: quantas retas contém o ponto A? Ou seja, quantas retas eu consigo traçar passando pelo ponto A? Bom, então são infinitas retas, né? Eu tracei algumas aqui, tracei 5 retas, mas eu poderia ter traçado mais, quantas retas eu quisesse aqui, certo? Então, primeira afirmação, então, ó, dado um ponto, existem infinitas retas que contêm esse ponto. Agora, segunda pergunta, eu tenho dois pontos distintos, ó, o ponto A e o ponto B, e aí vem a pergunta, ó, quantas retas contém o ponto A e o ponto B? Ou seja, quantas retas eu consigo traçar passando pelo ponto A e pelo ponto B, passando pelos dois? Bom, e aí no caso você percebe aí que tentando passar pelos dois só consigo uma reta que passa exatamente pelos pontos A e B, certo? Então vem a segunda afirmação, ó, dados dois pontos distintos, existe exatamente uma reta que contém esses dois pontos.
Outra perguntinha agora, ó. Eu tenho aqui uma reta que passa pelo A e pelo ponto B. Agora pergunta, quantas retas paralelas à reta B existem? Então tem essa reta aqui, quantas paralelas à reta B aqui a gente consegue traçar? Bom, então se você imaginou bem aí, ó, são infinitas retas paralelas. Eu tracei 4 paralelas aqui, mas eu poderia ter traçado muito mais, certo? Ou seja, dada uma reta, existem infinitas retas paralelas a essa reta. E agora outra perguntinha, ó. Eu tenho aqui a reta B e fora do AB tem um ponto P. Aí vem a pergunta, ó, quantas retas paralelas à reta B e que contém o ponto P existem? Bom, então você pensou um pouquinho, ó, reta paralela a B existem infinitas, mas que vai passar certinho pelo ponto P só existe uma. Então, dados uma reta e um ponto fora dela, existe exatamente uma reta paralela a AB que contém o ponto P. Agora que nós já lembramos o que é uma reta, vamos relembrar outras duas figuras importantes e conhecidas. A primeira é essa daqui, ó. Perceba que essa figura não é uma reta, né? Que a reta ela é infinita para os dois lados. Nesse caso aqui, ela tem um começo, que é no ponto A, e depois ela não tem fim, certo? Então, nesse caso aqui, a gente chama ela de semirreta. Então, semirreta é quando ela tem um começo e depois não tem fim. E aí, para representar, para a notação de uma semirreta, a gente faz assim, ó. A gente tem que ter o ponto onde ela começa e um ponto onde ela passa. E a gente chama ela de semirreta AB. Então, começa no ponto A, passa pelo B infinita e continua infinitamente. Perceba que aqui em cima ó, não tem setinha para os dois lados, só tem setinha para um lado, que é o lado onde ela é infinita. Então, aqui no lado onde ela começa, não tem setinha, tá? Outra figura conhecida seria essa aqui, ó. Nesse caso aqui, ela não é nenhuma reta, nem uma semirreta. Ela não é infinita por nenhum dos lados, né? Então, essa daqui é o que a gente chama de segmento de reta, é um pedaço da reta, ela tem começo e fim, tá? Então, para representar um segmento de reta, a gente usa essa anotação aqui, ó. A gente precisa dos dois pontos, do começo e do fim, e a gente faz assim, ó, coloca AB e um traço em cima, sem nenhuma setinha, para mostrar que ela não é nem infinita para a esquerda nem para a direita, certo? Bom, agora uma pergunta, ó, veja essa figura aqui. Essa figura aqui a gente consegue nomear uma reta, uma semirreta ou segmento de reta. E agora, hein? Tem o que aqui? Bom, então a resposta é a seguinte, tem os três aqui, a gente consegue achar os três entes que a gente já viu aqui nessa aula. Ó. A gente tem a reta, no caso aqui a reta AB, certo? Tem semirreta e tem segmento de reta. Então aqui ó, a reta seria a reta AB, passa por A, passa por B e é infinito. Eu poderia nomear também como BA, tanto faz, dá na mesma. Tem também semirreta, com os pontos que tem aqui, eu consigo nomear a semirreta AB e consigo nomear a semirreta BA, certo? Se eu colocar outros pontos aqui, eu conseguiria nomear outras semirretas, mas dados os pontos que estão aqui, são os únicos que eu consigo nomear, é a semirreta B e a semirreta BA. E também tem o segmento de reta, que é o segmentozinho do A até o B, começa no A e começa no B. Então, nessa figura tem os três entes que a gente viu aí na aula de hoje. E por último, uma pergunta também, ó. Dessas três figuras aí possíveis, reta, semirreta e segmento de reta, tem alguma delas que tem medida? A gente consegue medir uma reta, uma semirreta ou um segmento de reta? Então a resposta é, a gente consegue medir só um deles, a gente consegue medir só o segmento de reta, certo? A reta e a semirreta elas são infinitas, então a gente não consegue medir, a gente só consegue medir o que é finito, o que termina aqui. Então a gente só consegue medir o segmento AB. E a gente usa essa notação aqui, ó, medida de AB, certo? Então, nesse caso aqui, ou senão a gente pode simplesmente colocar desse jeito aqui, ó. Quando a gente coloca AB sem nenhum tracinho nem nada, a gente está se referindo à medida AB, a distância do ponto A para o ponto B, que nada mais é do que a medida do segmento AB. Então, para finalizar os conceitos básicos da aula de hoje, vamos relembrar do que é um ponto médio de um segmento. Então, dado um segmento AB, né, esse ponto M ele é o ponto médio. Estou afirmando para você, ó, M é o ponto médio do segmento AB. Quando a gente faz essa afirmação, a gente conclui duas coisas. Como M é ponto médio, primeira coisa, o M tem que estar em cima do segmento AB. Não tem como um ponto médio estar fora do segmento AB. E a segunda coisa é a medida do AM tem que ser igual à medida do MB, certo? O que faz sentido aí, né? É intuitivo. Como é ponto médio, ele está bem no meio. Então, essa distância aqui, AM, é igual à distância MB. Então, isso é um ponto médio. Bom, então vamos finalizar com um exercício. Ó. A e B são dois pontos distintos de uma reta.
M é o ponto médio de AB e P é o ponto médio de AP. Qual é a medida do segmento PB, sabendo que AB é igual a 28 centímetros? Então, olha só, perceba que aqui não tem nenhuma figura, né? Cadê essas retas? Cadê essa reta, esses pontos que eles estão falando? Bom, então esse é um tipo clássico de exercício de geometria, onde você vai ter que traçar a figura, né? Tem todas as instruções aqui, então você vai pegar o seu caderno, a sua folhinha e você vai fazer a figura. Não está difícil, ó, é só seguir os passos. Então, A, B são dois pontos distintos de uma reta. Então, a gente começa, traça uma reta qualquer, eu fiz ela inclinadinha aqui, mas se você quiser fazer no seu caderno na horizontal ou na vertical, tanto faz, né? E a gente marca esses dois pontos, A e B, ó. A eu coloquei aqui e o B eu coloquei aqui, né? Como ele fala que são dois pontos distintos, significa que eles não podem estar no mesmo lugar, estão em lugares diferentes. E aí, já aproveitando aqui, o enunciado fala também que AB é igual a 28, ó. Então, essa medida, a distância de A para B, é 28 centímetros. Bom, continuando aqui o enunciado, ó, M é o ponto médio de AB. Então, aí na sua figura, você vai marcar, ó, mais ou menos aqui no ponto médio, né? Não precisa ser perfeito, nesse caso aqui não é um exercício de construção, é um exercício mais para a gente calcular. Então, a gente marca aqui o ponto M, mais ou menos no meio. E aí, como ele é ponto médio, ele tem que estar em cima do segmento AB, ó, fiz aqui em cima da reta. E as medidas são iguais, né? A distância de A a M é igual à medida de MB. Como o total é 28, então esse pedacinho aqui é 14 e esse outro pedacinho é 14. Continuando no enunciado, ó, P é o ponto médio de AM. Então, P é o ponto médio de AM. AM é esse segmentinho aqui. Então, o P vai ser o ponto médio desses dois aqui, ó. Então, a gente marca aqui o ponto P, tá? E aí, como é ponto médio, ele tem que estar em cima do segmento e divide ao meio. Como tudo aqui é 14, então fica 7 centímetros para cá e 7 centímetros para cá, certo? Agora a gente consegue responder a pergunta, ó, qual a medida do segmento PB? Então, PB é daqui até aqui, é a distância desses dois pontos. Bom, do P até o M tem 7 e do M até o B a gente já viu que tem mais 14. Então, PB é igual a 21 centímetros. Essa distância é 21 centímetros. Beleza, pessoal?